Evangelho escrito por Mateus. Evangelho escrito por Mateus. O capítulo é o de número 26. Todos acharam? Digam amém. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 20. Diz assim: chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Quando comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós, mais forte, um de vós. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade eu vos digo que o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora se não tivesse nascido. Então perguntou-lhe Judas, o que o traía: por acaso sou eu, Rabi? Respondeu Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que esta hora em diante não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra ao coração da Tua igreja, e que esta palavra, Senhor, venha gerar cura, renovo, restauração, vida, vigor, ânimo na vida do Teu povo. Repreenda o roubador da semente, que o coração e a mente dos Teus filhos sejam iluminadas, Senhor, para que a palavra que sair daqui encontre neles terreno fértil para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, você que não estava aqui semana passada, você que não assistiu a mensagem pela internet, era os últimos dias de Jesus Cristo na forma humana com os seus discípulos. A época era a da Páscoa. O povo sentava-se para comemorar a saída do povo de Israel do Egito. E agora Jesus, ele mandou os discípulos: olha, ide ao homem na cidade e fala para ele: o meu Senhor nos mandou aqui para poder usar a tua casa, para nela fazermos a refeição. Tudo acontecera, e Jesus estava ali com os seus discípulos naquela noite, e era o momento mais difícil do ministério do Senhor Jesus. Eu vou abrir um parênteses aqui. Todo o ministério de alguém, em algum momento, vai passar por fases ruins.
Todo homem de Deus, mulher de Deus, vai chegar momento na sua vida que você vai passar por momentos turbulentos, momentos tenebrosos, momentos que você vai chegar e vai orar como o Senhor Jesus orou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Nós não somos provados quando tudo vai bem. Nós somos provados quando o momento de dificuldade, de adversidade, de dor bate a nossa porta. É no momento de adversidade que nós demonstramos aonde está alicerçada a nossa fé e em quem nós temos crido. Jesus estava passando por um momento difícil. E Jesus, ele nos ensina como devemos nos comportar nesses momentos. Qual era o momento naquela hora? Está difícil, mas as coisas têm que acontecer. Está difícil, eu não vou atrapalhar a comemoração, o culto, a celebração da Páscoa, porque eu vou passar por um momento ruim. Eu não vou sofrer por antecipação, eu vou passar, mas ainda não estou passando. Se o momento ainda não é de dor, eu sei que o momento de dor vai chegar, mas o momento que eu estou passando é de alegria, eu vou viver o momento, meu irmão. Tem gente que está passando por um momento de alegria, mas ele sabe que vai passar por uma fase ruim, e ele traz a fase ruim para o presente e vive sofrendo por antecipação, e às vezes por um problema que não vai ser nem tão dolorido assim. Jesus não sofreu por antecipação. Se ele sofresse por antecipação, não teria clima para festa, para jantar. Está lá todo mundo comendo, bebendo, e aí Jesus para e fala: olha, um de vocês vai me trair. Tem noção de como o tempo fecha ali? O clima, como não deve ter ficado? O mestre só está com 12, que andou com ele 3 anos e meio. E Jesus vai falar: um de vocês vai me trair. Imagina como um olhou para o outro. Todo mundo ficou. Judas sabia que era ele. Jesus sabia também que era Judas. Os outros 11 não, e a maioria dos comentaristas bíblicos, quando estão comentando sobre esse texto, vão falar que se os outros 11 soubessem que Judas era o traíra, teriam o matado. E Jesus, ele vai falar assim: olha, ai de quem me trair. Todos eles, Jesus considerava como amigo. Você vai ver que horas mais tarde, Jesus vai perguntar para ele assim: é com um beijo que você trai o filho do homem? Judas, meu amigo. Jesus chama Judas de amigo. Judas não tinha em Jesus um amigo, mas Jesus tinha nele um amigo. Eu fico imaginando, será que Jesus não poderia dar um alerta? Porque alguns críticos da fé podem falar: poxa, Jesus poderia falar assim: ô Judas, vem cá, Judas, vem cá. Cara, tu vai me trair, cara. Cara, tu vai para o inferno, cara. Tu vai me trair, tu não vai se arrepender, tu vai morrer, cara, você vai se matar. Ou você está pensando que eu não sei, Judas, que você está planejando? Jesus poderia fazer isso ou não poderia? Não abro mão de você, Judas, eu te amo. Eu não abro mão de você. Eu não vou deixar você fazer essa besteira. Jesus podia ou não podia fazer isso? Tinha poder ou não para fazer isso? Podia. Só que existe um princípio bíblico, meu irmão. Deus abre os seus olhos. Deus mostra o caminho. Cabe você tomar a decisão de fazer ou não fazer. Sempre antes de chegar o juízo divino, chega o alerta. Quando nós estivermos estudando o livro do Apocalipse, você vai ver que antes do cálice da ira, das taças da ira de Deus derramarem-se sobre a terra, antes as trombetas tocam. Sempre tem o ressoar da trombeta, avisando, antes do cálice da ira de Deus ser derramada. Jesus ali está ressoando a trombeta: um de vocês vai me trair. O momento era aquele de Judas se prostrar diante do Eterno, porque Judas conviveu com Jesus e sabia que Jesus era perdoador.
Só que a vida é feita de atitudes, meu filho. A vida é feita de decisões. E eu vou aplicar isso para a sua vida. A decisão é sua, sofrer ou não por esse problema. Porque problema todos nós temos. O problema não é o problema, mas como nós nos comportamos diante dele. Tem gente que diante do problema ativa a sua fé. E tem gente que diante do problema desiste da fé. Como Ruth e Orfa, todas estavam passando pelo mesmo problema. Orfa perdeu o marido, Ruth perdeu o marido, a sogra de ambas estava amargurada, e o problema que fez Orfa dar beijinho e falar tchau, fez Ruth se apegar. A sua atitude, meu irmão, tem que ser regida por sua fé, e tua fé tem que estar pautada na palavra de Deus. Não são os nossos sentimentos que tem que estar pautados na palavra de Deus. Se os nossos sentimentos puderem estar pautados na palavra de Deus, amém. Mas o que tem que estar pautado na palavra de Deus são as nossas atitudes. Por quê? Porque vai ter momento que o sentimento que vai brotar dentro de você vai ser o pior possível, mas o Espírito Santo vai falar: epa, você nasceu de novo, meu filho. Epa, você não é mais aquela velha criatura. Ou será que quando nós nascemos de novo, a natureza pecaminosa é anulada? Não é não, filho. Tu continua com a tua tendência para o pecado, a depravação total continua impregnado no teu ser. Qual é a diferença? A diferença é que agora você tem o Espírito Santo que te guia em toda a verdade. O Espírito Santo que dá força para você testemunhar do Evangelho. Vai ter momento, meu irmão, que a tua vontade de matar é de esganar. Mas aí que está, você não é regido por sentimento, você é regido pela palavra de Deus. Você é regido por esta palavra, que é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, é o pão que nos alimenta, é a palavra de Deus. Jesus está passando um momento difícil no ministério dele, e na hora, irmãos, que Jesus mais ia precisar, porque os amigos tornam a dor suportável. Lembram de quando eu falei aqui, preguei aqui sobre Ismael e Agar? Imagina aquela criança abandonada pelo pai, talvez chorando: pai, eu não quero ir. E Abraão: vai, filho. Abraão, milionário, deu para ele um odre de vinho, de água e pão. E agora acaba o pão, acaba a água. Ele começa a sofrer as insolações do deserto. O que vai acontecer? Agar entra em desespero, porque o filho está entrando em convulsão. E ela, para não ver o menino morrer, ela se distancia cerca de um tiro de arco, aproximadamente 100 a 150 metros da criança. Imagina se Abraão não tivesse ensinado o filho dele a confiar em Deus. Só que Ismael naquele momento clamou a Deus. Por quê? Porque o pai abandonou, agora a mãe tinha abandonado, mas nós temos um Deus que não nos deixa só. Jesus estava passando pelo momento mais difícil do ministério, e ele estava a poucas horas de ser abandonado pelos seus melhores amigos. Deixa eu te falar uma coisa: não abandone o teu amigo quando ele estiver passando pelo vale da sombra da morte. Não abandone o teu amigo quando ele errar com você. Não abandone o teu amigo quando ele tropeçar. Você mostra que você é amigo quando você está disposto a caminhar 2 léguas, quando você está disposto a tolerar. Você errou comigo, mas eu continuo te amando. Vamos lá, ninguém é perfeito. Vamos envergonhar o diabo. Vamos junto ganhar almas para o reino dos céus. Não abandone. Que crises chegam. Com Jesus não foi diferente. A coisa vai. E a Bíblia vai dizer, João 15:13: em tudo eu vos dei o exemplo. Em tudo eu vos dei o exemplo. Eu não posso impedir que alguém me traia. Eu não posso impedir que alguém me machuque. Eu não posso impedir que alguém me magoe. Mas eu posso impedir que a traição a mim imposta gere em mim uma raiz de amargura. Eu posso impedir
que o meu coração não seja terreno fértil para a dor se transformar em raiz de amargura. Irmãos, o dia mau chega. Lembra-te, pois, do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Paulo vai dizer aos Efésios: revestível de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. O dia mau chega para todo mundo. Agora, quem é você quando o dia mau bate a sua porta? Olha as posturas que algumas pessoas tomam diante da dor, diante do problema. Tem gente que diante da dor julga: Deus não é bom. Primeira postura: Deus não é bom. Se Deus fosse bom, não teria tanta criança sofrendo. Se Deus fosse bom, por que tanta maldade no mundo? E eu já preguei isso aqui para vocês. A mulher não pode ter filho, faz um filho atrás do outro, depois coloca as crianças na rua e Deus é culpado? A mulher tenta abortar, não consegue, a criança nasce torta e Deus é culpado? A mulher não se cuida e a criança nasce portando necessidades especiais e Deus é o culpado? Ah, se Deus fosse bom, eu não estaria passando por isso. Peraí, meu irmão. Quem disse que você é termômetro para medir a bondade de Deus? Então Deus é bom ou é ruim à medida do que acontece com você? É isso? Vou usar um exemplo clássico. Ou melhor, clássico não. Mas um exemplo que eu nunca usei aqui na igreja, mas que denota isso. Aqui na igreja temos o exemplo do Jonatas. Sofreu de câncer. Chegou no estágio terminal da doença. Deus restaurou a vida dele. Aqui na igreja temos a nossa irmã Dora, que o filho sofreu 10 anos de câncer, e ela teve a infelicidade de sepultar o filho, e nós clamamos, e nós oramos. E aí? Deus é bom ou Deus é ruim? Porque aqui tem 2 servos de Deus, um que teve vitória e um que chorou. E aí? Deus não muda, Deus é sempre bom. Quem muda somos nós, porque não aprendemos a vivenciar um momento de dor, um momento de aflição. Quem muda somos nós, quando não sabemos lidar com as dores da vida. Porque a vida é sofrimento, gente. Já viu o exemplo? Minha esposa ali está grávida, aleluia. Vou usar o exemplo da Cíntia, que está perto de ganhar. Daqui a pouquinho Cíntia vai passar mal. Se for normal, irmão, a criança está lá. Gente, o ventre materno é considerado o melhor local do mundo. Mas daqui a pouquinho, imagina você sendo aquele feto. Daqui a pouquinho vai ver a luzinha entrando. Se for criança crente e pentecostal, Senhor, tem misericórdia. O que é isso? Não é? E de repente aquelas 2 mãos agarrando pela cabeça: Senhor, te repreenda, Satanás. Vem. É ou não é? Vem. Vai saindo. Eu não quero, Jesus me livra. E vem. E quando vem, primeira coisa, irmão, espera acabar a pulsação, vai com a tesoura e pá no cordão. Criança, ui! Aí aquele negócio que enfia no nariz, e Jesus me guarda, pá! E no nariz, Senhor, tem misericórdia, pá! Abre a boca e pá! E no ouvido e pá! E no outro, pá! Se a criança estiver orando em espírito e não chorar, o médico ainda vira de cabeça para baixo e pá! Apanha! É ou não é? A criança vai falar: Senhor, tem misericórdia. Onde foi que eu pequei, Jesus? Pecou não, filho, você nasceu. Bem-vindo à vida, ao mundo da catapora, da cachumba, da lombriga, da assadura, do sarampo, do tétano, da varíola, da dengue,
da pirraça, da palmada, do castigo. Sem falar do restante da depravação humana, das tristezas da vida. Que para a criança é sofrimento, para nós é o início da vida. A vida é assim. Quando nós nascemos, vimos ao mundo chorando, e quando morremos, deixando chorando quem amamos. A vida é assim. E nós não podemos culpar a Deus pelas dores da vida. Por que Deus não acaba com a maldade do mundo? Se Deus acabasse com a maldade do mundo, você ficaria para contar a história, meu filho? Restaria alguma coisa de você? Teve um homem que falou: eu não creio em Deus. Por que você não crê em Deus? Porque se Deus fosse bom, não tinha mal no mundo. O outro chegou e falou assim: é? Engraçado que eu creio em Deus pelo mesmo motivo. Como assim? Eu creio em Deus justamente por causa do problema do mal. Não entendi. Deixa eu te falar. O mal respeita a pessoa? Não. Respeita quem tem dinheiro, rico ou pobre? Não. Forte ou fraco? Não. Religioso ou não religioso? Não. O mal, onde ele entra e faz a festa, não é? É. E por que ele não tomou conta do mundo e dizimou a humanidade? Sabe por quê? Porque ele está preso debaixo da autoridade daquele que você não crê. Deus não muda. Quem muda é o homem quando não sabe lidar com a dor. Deus não muda. Outro viés, pessoa que não sabe lidar com a dor. Pessoa que a vida para ele perdeu o sabor. Perdeu o sabor. Ô meu filho, por que você está assim depressivo? Ah, pastor, minha vida acabou. Porque eu amava a minha mulher. Vou usar um exemplo. Tem alguma esperiquitiberta aqui? Não, né? Eu amava a esperiquitiberta, pastor. Pastor, eu fazia tudo por aquela mulher, pastor. Trabalhava, dava presente, esperiquitiberta era tudo para mim, mas ela me traiu. Ela está com agripino. E está lá, pastor, postando foto em Facebook. Eu quero morrer. Tu está querendo morrer por causa de uma pessoa que não está nem aí para você, meu filho, minha filha. Tem coisas que não são perdas, são livramentos. Pastor, mas eu me decepcionei porque eu amava assim. Mas use essa dor para tirar força. Porque o que acabou foi teu relacionamento. Eu quero morrer, porque a vida é uma droga. Não, a vida não é uma droga, a vida é uma bênção. Uma droga é a fase que você está passando, porque você não teve orientação para como se comportar no momento de dor. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: se você se demonstrar fraco, no dia que você passar pela angústia, a tua força vai ser pequena. Você tem que reagir. O que é reagir? O meu Deus está regendo a história. Eu perdi a batalha, mas não perdi a guerra. Não vai ser essa dor, não vai ser essa perda que vai me parar. Eu vou me recompor e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Essa tem que ser sua postura, meu filho. Tá o camarada chorando, a mulher chorando. Quanto tempo tem que seu marido te traiu e foi embora? 6 anos. E tu vai acabar com a tua vida por causa de alguém que não está nem aí para você? Tu vai querer morrer por causa de alguém que não está nem aí para você? Nós passamos por um momento de dor e sim. Meu irmão, você nunca vai ver esse púlpito aqui resfriar. Se ele esfriar, eu arrebento ele. Clamo o sangue de Jesus e boto fogo. Porque isso aqui é inanimado. Dores, enfermidades, problemas fazem parte da vida, mas sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é nós queremos conhecer um Deus que levanta, mas quando nós caímos, nós desistimos de Deus. Nós queremos conhecer um Deus que sara, mas quando nós fomos feridos, nós somos os primeiros a murmurar contra Deus.
Porque o Senhor permitiu, eu sempre fui fiel. Síndrome de Gideão, se Deus é comigo, por que está tudo isso acontecendo? Deixa eu te perguntar, você morreu? Não morreu, né? Tu está todo ferido, mas está aqui. Sabe por quê? Porque Deus tem te sustentado. Você não é tão forte quanto parece. É a boa mão que está do Senhor que está sobre a tua vida, te sustentando, meu filho. Só que o diabo usa essa circunstância para cegar. Eu murmuro contra Deus, estou desempregado há 1 ano e Deus não abriu a porta, eu vou desistir da fé. Deus não te prometeu emprego, tu foi dormir com fome? Não, pastor, nunca faltou nada, nem a Enel cortou minha luz. Por quê? Porque Deus tem te sustentado. Ao invés de você estar com um cântico de louvor nos lábios, dizendo, eu sirvo um Deus fiel, estou 1 ano parado, mas nunca faltou nada na minha casa. O diabo consegue desconfigurar a imagem do teu Deus, que é santo, perfeito, puro e bom para você. E você, por causa da dor, se desconfigura de adorador para murmurador. Terceiro caso, muitos se deixam desconfigurar. Por quê? Sofreu a dor. Como assim, pastor? Falei isso aqui semana passada, eu estou repetindo. E vou usar um exemplo para ficar mais claro para você. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, estou caminhando em direção ao meu alvo. Alguém me alvejou. E agora eu deixo aquela ferida gerar em mim um sentimento de vingança, mágoa, tristeza. Agora a minha função agora é me vingar daquele que me alvejou, que me feriu. O propósito de Deus para a minha vida, a minha meta foi deixada de lado. E sabe Deus quando eu vou voltar para ela? Porque agora eu só tenho uma meta, me vingar daquele que me feriu. Olha como o diabo usa para te desconfigurar. Tu é homem de Deus, tu é mulher de Deus. Marido te traiu. Me traiu? Sou crente, mas não sou boba. Cuidado com isso, hein? Sou crente, mas não sou bobo não, pastor. Bateu, levou. Que evangelho é esse, filho? Não, pastor, não. Me traiu, tomei vou dar chifre. Não erre, não peque contra Deus, porque pecaram contra você. Não erre com Deus, porque erraram com você. Tem muitas pessoas que se deixam desconfigurar por não saber lidar com a dor. E dependendo, gente, de como é que é a tua estrutura, tu nunca mais volta para o propósito que Deus tinha para a tua vida. Um exemplo. Quem aqui assistiu o filme Doce Vingança? Levanta a mão. Bastante gente. Você que não viu. A história é mais ou menos assim. Uma jovem bonita, escritora, ela vai para um local, para uma casa de campo, aquelas florestas norte-americanas, e ela aluga. De manhã ela acorda para correr, e os camaradas viram-na correndo pela floresta. E os camaradas eram mancomunados com o xerife da cidade. Os homens agarram-na, estupram-na violentamente. Vários homens, rodízio. Até o xerife da cidade a violentou. Quando pensaram que ela estava morta, ela estava numa ponte, ela cai, se joga no riacho, e procuram-na, mas não a acham. Daqui a pouco a mulher volta, gente, que o diabo perto dela é bebezinho. Eu falei brincando para as pessoas, se os camaradas estuprassem o demônio não se vingaria daquele jeito. Aí eu pergunto para você, aquela mulher era aquele monstro que ela se tornou? Não. Uma morte mais tenebrosa. Tu sente dor pela pessoa que tu está vendo. É ou não é quem viu o filme? Meu Deus, que isso? O que essa mulher está fazendo? E pior, a gente assiste o filme e torce para ela.
Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa dita para a gente: você tem que se vingar. Só que a palavra de Deus dita outra coisa: minha é a vingança. Ninguém nasce amargurado, ninguém nasce rancoroso. Nós nos tornamos rancorosos por não saber lidarmos com a dor. Qual é a receita? Jesus dá a receita. Quer ver rapidinho? Abra sua Bíblia em Mateus. Está em Mateus? Vai para Lucas, perdão. Lucas 17. Rapidamente. Lucas 17. Quem achou, diga amém. Preste atenção, olha aqui, pastor. Você foi alvejado. E aquilo gerou em você ressentimento. Abre aqui, vou abrir o confessionário para vocês. O que é ressentimento? É sentir novamente da mesma forma que você sentiu da primeira vez. Quem aqui já ficou com tanto ódio da pessoa porque a pessoa te feriu e passou uma semana, 2 semanas, tempo depois, quando você lembrou, a raiva veio tão vívida quanto na hora que a pessoa te feriu? Levanta a mão. Ressentimento. Você ressente, sente novamente. É o que gera. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente quer tratar a ferida do nosso jeito e não do jeito de Deus. Nós queremos tratar a ferida do nosso jeito e queremos ter a resposta de Deus como que se da ferida tratássemos do jeito de Deus. E não adianta, não vai acontecer assim. Um exemplo. Sou nascido e criado aqui no bairro, irmãos. Minha mãe e meu pai, década de 90, meu pai dirigiu uma igreja no centro de Saracuruna, e minha mãe falava assim: não vá para a rua. Só que eu era criança, obediente, santo, né? Era a minha mãe, parece uma boca, gente. Era só falar para não ir para a rua. Eu ia para a rua, quando eu não caía, ralava o joelho, eu tropeçava, arrancava o tampão do dedo do pé. Irmão, teve um irmão meu que foi brincar em pique-esconde. Quem já brincou de pique-esconde, diga glória. Glória. Meu irmão foi, minha mãe falou: não, vamos para a rua. Mas também, né, só mãe para fazer um pedido desse, né? 7 filhos dentro de casa, tudo jovem. Fica um olhando para a cara do outro, irmão, e dando glória. Pelo amor de Deus, vai brincar. Irmão, mas olha, meu irmão foi. Daqui a pouco volta ele. Rastro de sangue, pisou num gargalo de garrafa e abriu a boca. Minha irmã mais velha: ai meu Deus, taca pó de café, gente. Quem já botou pó de café em ferida? Jesus, eu pensei que isso só acontecia lá em casa. Menos mal, estou até mais aliviado. Botou, resolveu o problema. Resolveu não, aquilo foi um paliativo que vai ser mais dolorido ainda. Por quê? Parou o sangramento, mas tratou a ferida? Não. Pó de café, atadura, não é? Aquela cor vermelha e preta que eu detesto. Quem é flamenguista aí diz amém. Vocês precisam nascer de novo, gente. Vamos lá. Vamos lá, olha só. Está lá o preto do pó de café e o vermelho do sangue. Quando meu irmão chegou no hospital, adivinha o que aconteceu? Mas não tem condição de tratar isso assim não. Leva lá, vai lavar, e vem a enfermeira com a escova, glória. Vai doer. Vai mexer novamente na ferida. Por quê? Porque você tratou do jeito errado. Às vezes você não quer confrontar o problema, sabe por quê? Porque mexer no problema vai fazer doer, mas enquanto você não mexer no problema do jeito de Deus, tu vai ficar com pó de café na tua ferida, meu filho. Deus quer tirar todo o resíduo que impede a cura, para você poder andar novamente com ousadia, com garbo, com beleza, diante da presença dEle.
Travou, irmão. Qual é o jeito de Deus? Jeito de Deus? Vamos ver aqui. Olha o jeito de Deus. Glória. Lucas 17. Disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmo. Olha esse conselho é para a gente, olha para vocês mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até o pastor, não é isso? Não é isso? Se o teu irmão pecar contra ti, vá falar com a irmã da igreja, não é? Não? Se o teu irmão pecar contra ti, sai falando para todo mundo que o teu pastor não tomou providência, é isso? Hã? Se o teu irmão pecar contra ti, sai da igreja, porque lá é lugar de contenda, né? Se o teu irmão pecar contra ti, o que está acontecendo? Repreenda-o. Só que isso é chato, gente. Quando minha mulher chega para mim, às vezes em casa, isso é muito raro, aleluia. Mas tem hora que, amor, a gente precisa conversar. E eu detesto que ela fale isso. Eu prefiro que ela chegue sim e fale logo. Porque a gente é curioso, mas a gente não gosta de mostrar que é curioso, amém ou não amém? E aí, tá bom, filha, vamos. O assunto às vezes é chato, mas é necessário. O diabo sabe. Está falando que se teu irmão, não está falando teu vizinho, está falando de comunidade, teu irmão vive junto, mesmo ambiente. Se o teu irmão pecar contra ti, confronta-o. Vem cá, filho, quero falar com você. Senta aqui. Mas preste atenção, irmão, que mais importante do que o que você fala é como você fala. Porque tem gente que, eu tenho uma coisa para falar com você. E ó, eu sou assim mesmo, eu falo a verdade. Eu falo a verdade. Que é isso, gente? Que verdade é essa sem amor? Espírito de barraco, né? Querer fazer barraco em nome do Senhor, barraco santo. Não existe isso não, irmão. É com amor, repreender em amor. Filho, vem cá. Eu tinha 7 galinhas. Fiquei sabendo que você comeu uma. Fiquei de olho no lixo da tua casa. Quando você jogou o lixo fora, eu fui lá, abri o lixo e vi as penas da minha galinha. Você comeu minha galinha? Comi. Por que você não me pediu, filha? Estou dando um exemplo. Sabe o que acontece quando você usa o método certo? A desavença, a discórdia, o disse-me-disse cai por terra. E a amizade de vocês é cada vez mais entrelaçadas. Entrelaçadas, sabe por quê? Porque da próxima vez que alguém for falar um burburinho, você vai falar assim, me desculpe, mas ela não. Ela quando tem que falar, ela vem a mim e fala. Para chegar a esse tipo de patamar, você tem que usar o método certo. Se o teu irmão pecar contra ti, o que você faz? Se o teu irmão, se ele se arrepender, o que acontece? Dá um tapa na cara? Cospe nele? Nunca mais fala? Se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo e disser, arrependo-me, o que é para fazer? O que é a nossa natureza, não é? As mulheres do ombrozinho. O que é a nossa natureza vai dizer? Pastor, está pensando que eu sou otário? Não, pastor, está escrito babaca aqui não, pastor. Quando Jesus fala para os discípulos isso, os discípulos, Senhor, não tem como, aumenta a nossa fé. É a verdade, irmão. Para a gente fazer isso é necessário a nossa natureza ser transformada. Segundo os Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Quem fofocava não fofoca mais. Quem xingava não xinga mais. Quem adulterava não adultera mais. Quem roubava não rouba mais. Antes trabalha.
faz a coisa do jeito certo, mas nós fazemos do jeito errado. Tá triste, meu irmão? Tô. Por quê? Não sei. A Tainá, cadê a Tainá? Tá aí? Tá. A gente estava na reunião ali, a Tainá falou assim, pastor, teve uma vez que eu estava... Desculpa, falou para mim, vou usar como exemplo, veio na hora. Eu estava na padaria, pastor. E o senhor passou e o senhor não falou comigo. E eu falei, a paz, pastor, o senhor passou direto. Eu falei, meu Deus, ainda bem que tem pouca gente na padaria, porque senão ia ficar com a cara grande. Às vezes, teu irmão está pensando nos problemas da vida. Irmão, vocês sabem, eu gosto de assistir pegadinha. Outro dia eu estava assistindo uma pegadinha, e o camarada, o cara todo engravatado, centro do Rio, centro da cidade, não sei onde era. E o camarada falou, meu irmão, deixa eu falar com você, eu tenho que falar com você. O cara fala aí, quero dizer que eu estou pegando a tua mulher. Não, como é que é, cara? Por isso que na vida tem esse inferno, cara. Não, vem cá, vamos conversar. Gente, o que tem de gente ferida por aí? Isso aqui, gente, para muita gente é falsidade. Não no sentido clássico da palavra, mas nós falseamos a nossa face para aparentarmos ser quem não somos. Porque não queremos mostrar para os outros que estamos com olheira, porque não estamos conseguindo dormir. Não queremos demonstrar para os outros que a nossa face está castigada pelas dores da vida. Aí você vai lá e se maqueia para tentar parecer que é forte, mas teu coração por dentro está chorando. E às vezes esse irmão entra na igreja. Deixa eu falar uma coisa aqui, principalmente para pregadores pentecostais. Irmão, eu já cheguei dentro de igreja, nós somos pentecostais, irmãos. Mas eu já vi pregadores falar, levanta a tua mão da glória, tá com essa cara amarrada, essa língua travada, tá com olho de coruja, da glória, crente. E o camarada tá com a vida toda atribulada, como Ana. Tem um monte de Eli em cima dos altares hoje. Mulher, aparta de ti o teu vinho. E pastor, aquela irmã só vive com a cara amarrada. Tu já foi lá e dar um abraço nela? Tem pessoa que está com a cara amarrada, meu irmão, que você vai dar um abraço nela, a pessoa desmancha e fala assim, Deus te usou. Aí você fala, meu Deus, eu não fiz nada. Você não tem noção do efeito terapêutico que tem um abraço apertado, um pode contar comigo. Eu estou vendo que você está triste há dia, mas eu quero que você saiba que aqui nós temos uma família. Vamos orar juntos, vamos clamar junto. Essa fase vai passar, Deus vai te dar a vitória. O teu lar vai continuar, ou melhor, vai voltar a ser um lar de culto, um lar de adoração. Os louvores vão voltar a ser ouvidos. Teus vizinhos vão saber que Deus é Deus. Teu irmão só precisa ouvir isso. A gente sabe apontar. Meu irmão não precisa de alguém que aponte o pecado dele, não. Ele sabe qual é o pecado dele. Ele precisa de ajuda para sair dessa condição. Se o teu irmão pecar contra ti, Vamos lá. É difícil, mas Jesus nos ensina como. Como Jesus venceu. Vamos lá. Jesus passou por aquele momento de aflição. Eu estava lendo. Quando eu li isso na Bíblia, tendo cantado um hino, saiu para os montes da Oliveira, onde tudo seria configurado. Cantado um hino. Que hino será que Jesus cantou? Os comentaristas bíblicos vão dizer que na Páscoa cantava-se o grande Halel. Não sou forte em grego ou em hebraico. Halel, H-A-L-L-E-L. O grande Halel, que era dos Salmos 113 ao... O grande Halel não, o Halel era o Salmo 113 ao 118. Eles cantavam sessões desses salmos durante a Páscoa. E no último dia da Páscoa, cantava-se o grande Halel.
Abra sua Bíblia que você vai conhecer agora o hino que Jesus cantou. Salmo de número 136. Salmo de número 136. Amém? Eu não sei qual era o ritmo, então nós não vamos cantar, nós vamos ler. Eu vou falar a parte A e você vai falar a parte B, que é porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos ensaiar? 1, 2, 3. Porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos lá. 1, 2, 3. No auge da dor, Jesus, onde seria consumado a nossa redenção, o lugar de maior decepção que ele enfrentaria a dor da traição, a dor da perda, a dor do abandono e a dor física, a agressão. Todas as áreas de Jesus ali estavam sendo vilipendiadas, atacadas. E nós precisamos entender o seguinte: toda vez que Satanás entra em momento crucial da história, rapidinho, a gente já vai ler. Já viram televisão? Qual é o teu nome? Aí a pessoa, eu sou o Satanás. Aí, tá vendo? O príncipe das trevas, olha aí. Levanta a mão, todo mundo levanta a mão. Sai! Gente, o príncipe das trevas está preocupado em inserir na mentalidade, na cultura do povo, ideais, filosofias que contradigam a palavra de Deus. O príncipe das trevas não vai perder tempo de sair do inferno. E tem gente que acredita nisso, gente. Esses demônios que manifestam são os mais ralés. O desavisado não tem o que fazer e vem, entra no corpo de um e de outro. Os principais do inferno estão preocupados em corromper a humanidade e em tentar corromper o povo de Deus. Você vê Satanás entrando na serpente para a queda do homem, e depois você vai ver Satanás entrando em Judas. A Bíblia diz: entrou Satanás em Judas. Se é com o Filho de Deus, não vou mandar demônio, eu vou pessoalmente. O diabo veio pessoalmente para derrubar o primeiro Adão. Mas quando ele veio para derrubar o segundo Adão, ele caiu por terra, porque o segundo Adão comprou para si uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja imaculada, uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Vamos lá. Jesus, no maior momento de dor, ele ensina para a gente. Está passando por um momento de dor? Não deixe o momento de dor desconfigurar você de adorador para murmurador. Jesus vai enfrentar um momento de dor. Jesus clamou: Pai, se possível for, afasta de mim, antes que eu beba ou sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus se submeteu. Já que eu tenho que passar pelo vale da dor, eu vou passar adorando. Então vamos lá ver o que Jesus cantou. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Todo junto, a frase é essa: porque a sua benignidade dura para sempre. Amém ou não amém? Em alto e bom som. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graça ao Deus dos deuses. Dai graça ao Senhor dos senhores. Preste atenção que ele está indo para o Calvário, ele está indo para o martírio, ele estava indo para a dor. E olha a visão que ele tinha de Deus: aquele que só faz maravilhas. Os seus feitos com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Ele fez os grandes luminares. O sol para governar de dia.
a lua e as estrelas para governarem a noite. Aquele que feriu os primogênitos do Egito e tirou Israel do meio deles, com mão forte, com braço estendido. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes e fez passar Israel pelo meio dele, mas derrubou Faraó com o seu exército no mar vermelho. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque aquele que feriu os grandes reis, deu a morte a reis famosos. Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, e deu a terra deles em herança a Israel, o seu servo, que se lembrou de nós em nossa humilhação e nos libertou dos nossos inimigos, que dá mantimento a toda criatura. Dai graças ao Deus dos céus, porque Jesus está indo para o auge da dor e ele fala: bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele já falava isso: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ei, querido, tenha um cântico de louvor nos lábios, porque eu estou indo para a cova, mas eu estou adorando ao Deus que vai me levantar no terceiro dia. A morte não tem poder de me prender, porque eu adoro o Deus da morte. Para finalizar, vou finalizar aqui. Jesus no auge da dor, no auge da aflição. Jesus foi traído por Judas, um dos de maiores confiança, porque cuidava da finança. Foi abandonado por Pedro. Foi negado por Pedro. Abandonado pelos 12, rejeitado pela multidão. No auge da cruz, Jesus falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é isso, gente? Perdoar será a conta. Perdoar é externar o Deus que eu digo que sou a imagem e semelhança dele. O exemplo que eu dei aqui do doce vingança, pastor, aquelas pragas mereciam morrer, pastor, mas isso é graça. É você merecer a morte e receber a vida. É você não merecer e ser perdoado. Quando você perdoa, os especialistas vão dizer que o perdão faz melhor para o ofendido do que para o ofensor. Você, quando perdoa, você corta as amarras do rancor, da amargura, você se liberta, vai em paz. Sabe por quê, irmão? Suponhamos que o Jonatas fica com raiva do pastor. Deus que nos defenda. E ele vai casar com a Letícia. E ele está: Jesus, me dá uma lua de mel abençoada, glória. Tem misericórdia. Ele está alegre até lembrar do pastor, porque quando ele lembra do pastor dá raiva. Acaba o clima. Já viu? Você está com rancor, a pessoa está falando com você e você está com a mente na pessoa. Se o Jonas não perdoar, ele vai lá para Moscou com a Letícia e o pastor Elci vai estar sentado do lado dele. Pastor Elci vai estar do lado dele. Ele vai tomar banho, pastor Elci está lá. Quando chega a hora, aleluia,
E aí quando chega a hora, o Jonatas vai lembrar do pastor, e se ele lembrar do pastor, irmão, é quê, 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 quê. Que Deus te defenda mesmo, aleluia. Agora olha aqui para o pastor, quando você não perdoa, a pessoa dorme com você na tua cama. Tu está dormindo, teu coração está palpitando, porque tu está lembrando do que a pessoa te fez. Tu está na Disney, na montanha russa, e está lá aquela desgraçada, mas Deus é fiel. Você quer que Deus seja o agente da sua vingança, e Deus não vai ser, irmão. Tem os crentes macumbeiros. Tem crente macumbeiro, tem, irmão, tem. Ela vai me pagar, vai. Deus é fiel. Eu sirvo um Deus que joga no leito. Aleluia. Se bobear, fala até língua estranha. Aqui não é estranha não, é língua esquisita. Que a língua estranha causa edificação. Perdoe. Quando você perdoa, você livra a tua alma da amargura, do rancor. Perdoe. Pastor, ele não merece. É isso mesmo. Você está evidenciando Deus que habita em você. Libera perdão, vai em paz, filho. Mas é um perdão que vem da alma. Pastor, eu não consigo. Deus te trouxe aqui para te dizer. O Espírito dele está aqui para te ajudar, querido. Porque se Jesus falou, é difícil, mas não é impossível. E como ele venceu, a sua igreja vencerá. Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte.